Pai. Muito obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, pela oportunidade de cada um de nós estarmos aqui, nossa santa casa de adoração, para louvarmos e agradecermos ao Teu nome. Que o Senhor venha nos abençoar e proteger cada um de nós. Que cale-se a boca do homem, mas seu Santo Espírito fala, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali está o meu nome. Nosso tema de hoje tem como título Zaqueu, o publicano. E convido os nossos irmãos para abrirmos a nossa palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 19, versos de 1 a 10. Amém, igreja? Amém. E diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por conta da multidão e por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma árvore chamada sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, pois me convém ficar hoje na tua casa. Então ele desceu a toda pressa e receberam com alegria. E todos os que viram isso murmuravam, dizendo: como ele se hospeda com um homem pecador. Como ele se hospeda com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho defraudado, restituo 4 vezes mais. Então Jesus disse: houve hoje salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Quantas pessoas estão muitas vezes tomadas por sentimentos de culpa e acham que a situação não tem mais jeito. Uns simplesmente se entregam e deixam que a depressão tome conta de suas vidas. Há também aqueles que logo tomam a decisão dramática de dar um fim à sua própria existência. Outros, por outro lado, procuram alguma solução psicológica para seus problemas. Há também aqueles que buscam a confissão como meio de restabelecer a harmonia interior do que foi perdida. Zaqueu, nos primeiros versículos, quando lemos Lucas 19, ele era judeu, ele era publicano e rico. Ele procurava ver quem era Jesus, o Messias, como naquele tempo eles diziam, o Rabi. Mas ele não podia ver por conta de sua pequena estatura. E alguns textos aí fala que na Bíblia Zaqueu era o homem mais baixo da Bíblia, uma média de 1,38 m, 58 entre essa meta. Deus nos conhece como Ele conhece o nosso nome. Jesus não precisou perguntar para ninguém qual era o nome daquela pessoa, porque Ele conhece o nosso nome. Assim, não tem uma resposta assim para dizer como é que Ele conhece o nosso nome, porque Ele é Deus, e Deus conhece todas as coisas. Como o profeta Isaías, em seu livro, ele descreve a seguinte frase, em Isaías 43:1. Convido a igreja a abrir nesse verso. Isaías 43:1.
diz o Senhor, que te criou a Jacó, e que te formou a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Ou seja, Isaías estava conversando com o Senhor. Isaías pergunta: como é que o Senhor conhece o nosso nome sem o Senhor perguntar para alguém? Então ele responde: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo meu nome, tu és meu. Ou seja, desde o princípio ele já sabia que nós íamos nascer, ele já sabia qual seria o nosso nome antes que nossos pais e nossas mães dessem o nosso nome. Ou seja, meu nome é Ian. Deus já sabia antes de eu nascer o meu nome. O Evangelho de Lucas nos ensina que todos os homens e mulheres são dignos de misericórdia, em que Deus, entre os anjos, por causa de um pecador que venha a se arrepender. Porém, para alcançar misericórdia, é preciso que nos pode oferecê-la. Zaqueu se encontrou um próprio autor do perdão, porque ele teve a oportunidade de realizar um verdadeiro processo de conversão. Analisou todos os próprios erros do passado, prometeu se corrigir e ajudar principalmente aqueles aos quais de uma forma havia prejudicado. Bem aqui, entre o verso 2 de Isaías, esse é um final esperançoso para uma série de eventos sobre homens ricos. Como diz Lucas 6,24, ele respondeu à pergunta anterior da multidão: sendo assim, quem pode ser salvo? Zaqueu não desesperou. Zaqueu não desejou dar um fim na sua própria vida. Ele correu atrás daquela oportunidade que tinha, que era encontrar-se frente a frente com Jesus. Mudou sua vida radicalmente, dando-lhe um sentido completamente novo. Ou seja, a Bíblia não fala sobre como foi que Zaqueu foi até o mestre, mas em alguns textos fala que Zaqueu foi até Jesus, ajoelhou-se e em lágrimas ele responde: mestre, eu não sou digno que tu entres em minha casa. Porque Jesus tinha respondido: Zaqueu, desça depressa, pois me convém hoje em ficar em tua casa. Da mesma forma que ele pode mudar, da mesma forma que ele mudou a vida de Zaqueu, Jesus também pode mudar a vida de cada um de nós. E ele pode dizer para cada um de nós: hoje houve salvação nessa casa, pois esse é filho ou filha de Abraão, pois Deus veio a salvar o que está perdido. Procuremos em Jesus a fonte de graça e do perdão, o que necessitamos. Ele é psicólogo, é o Deus do amor e que sabe que nossos pecados, mais do que dá a força de seu perdão. Quero convidar a minha amada igreja a abrir no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Esse verso tem, entre aspas, um parecer com a história de Zaqueu. 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Esse verso vem relatando como era Zaqueu o antes e agora como era Zaqueu o depois. Amém, igreja? Que diz assim: sede sóbrios e vigiem. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor, rugindo como um leão, a quem possa devorar. O verso 8: o diabo, vosso inimigo, anda ao redor, rugindo como um leão, a quem possa devorar. Ou seja, o dinheiro era como se fosse Satanás inculcando na mente dele que o dinheiro para Zaqueu era tudo e mais nada. Ou seja, Zaqueu teve na mente dele que o dinheiro para ele, como
fosse um Deus para ele. E nós sabemos que se adorarmos alguma coisa que não seja o nosso Deus, ele nunca vai perdoar nós, porque ele fala nos seus mandamentos: não adorarás e nem darás culto, porque eu sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, da terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Verso 9. Depois de Zaqueu: resistir-vos firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhados pelo mundo. Ou seja, Zaqueu entregou-se o coração dele de pedra, entregou-se o coração dele para que Jesus amolecesse o coração dele de pedra para se tornar um coração de carne. Da mesma forma que Zaqueu fez isso, devemos entregar o nosso coração que está endurecido para que Jesus toque no nosso coração e transforme-se em um coração de carne. Assim como Zaqueu, temos que mudar o nosso eu, ter um coração novo, alma restaurada, tirar tudo aquilo que afasta do Senhor, ter uma nova experiência com Deus, viver uma nova vida, tirar tudo aquilo que não presta. Jesus nos ama assim como Ele ama cada um de nós. Precisamos ter um coração, como diz a palavra do Senhor, segundo o coração de Deus. Convido nossa igreja para abrir o nosso último versículo da Bíblia, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, dos versos 14, 15 e 16. Esse verso vem falando o que devemos fazer, o que devemos. Capítulo 7? 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14, 15 e 16. O que devemos nos entregar o nosso coração a Deus, devemos nos humilhar perante o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Deus diz assim: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Porque eu escolhi e santifiquei essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Da mesma forma que Zaqueu buscou o nome de Deus, se humilhou e orou e buscou e se converteu-se dos seus maus caminhos, devemos fazer a mesma coisa. Devemos nos afastar de tudo aquilo que não presta. Hoje o nosso mundo vive na era da tecnologia. Antigamente, Zaqueu não tinha toda essa modernidade. Para ele, o Deus dele era o dinheiro. Naquele tempo, quando alguém tinha algo, Zaqueu ficava com inveja e comprava o dobro. Isso é inveja. Inveja é algo terrível. A inveja, ela vai destruir os relacionamentos entre os cônjuges. Vai travar a vida financeira de uma pessoa. E o que ela mais vai fazer? Satanás vai entrar na nossa mente e falar que o dinheiro é algo bom. O dinheiro serve para várias coisas, mas não devemos dizer que o dinheiro é nosso Deus. Devemos falar que Deus é o nosso Salvador e mantenedor da nossa fé. Amém. Quantos hoje querem aceitar o propósito de Deus hoje, nessa manhã de sábado? Amém. Vamos ficar de pé e juntos iremos fazer uma oração. Mas antes,
Tem algum hino, irmão? Convido cada um de nós para curvarmos nossas frontes e juntos fazermos uma oração. Senhor, meu Deus, obrigado por mais um dia. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento em nossas mesas. Obrigado por nos sustentar a cada novo dia. Amém. Tu és fiel, mesmo que ainda não merecemos, a tua fidelidade nos alcança. Amém. A tua força é que nos faz estar de pé a cada novo dia. Amém. Por isso, nós te louvamos. Grande és só, Senhor, dos céus e da terra. Amém, Senhor. Não há Deus como tu. Louvado seja teu santo nome, para sempre. Amém. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.